Bom, galera, boa tarde, boa tarde para vocês que estão vendo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver essa aula gravada depois, tá? Eu só espero que todos vejam, que vocês não se esqueçam de ver, porque é extremamente importante, certo? Bom, hoje nós vamos então para a nossa quinta aula, certo? Depois, teoricamente, a nossa quarta aula. Por quê? Porque nós tivemos duas aulas e depois nós tivemos a atividade que foi a prova que eu passei para vocês. Repito, quem ainda não teve tempo, eu liberei mais uma vez, né? Porque como é uma atividade que não é nada fácil, eu liberei para que vocês possam concluí-la até agora no domingo. Então, se vocês tiverem um tempo a mais aí no feriado para vocês estarem fazendo, continuarem para fazer certinho, tá? Podem fazer. Teve um aluno aqui que falou comigo, deixa eu ver se eu acho aqui quem foi. Ah, a Mariana falou comigo agora há pouco no, no WhatsApp. Deixa eu ver. Deixa eu ver só se ela está participando aqui da aula também. Ah, ela está. Então, a Mariana falou comigo que toda vez que ela tentava compartilhar o link comigo, estava aparecendo que ela precisava confirmar o e-mail. Quando você faz a sua conta pela primeira vez lá no Scratch, sim, você precisa confirmar o seu e-mail. Então, quando aparece essa mensagem, você vai lá na sua conta de e-mail, na sua caixa de mensagem, e aí você tem que confirmar uma mensagem que vai aparecer lá, entendeu? Se não aparecer, verifica se está aqui, ó, verifica se pode estar na sua caixa de spam ou na sua caixa de lixo eletrônico, entendeu? Que pode também estar aparecendo lá. Sem essa confirmação, você não consegue compartilhar o link com outras pessoas, né? E aí você não consegue compartilhar o link lá no Avalon para mim, tá bom? Então, só repetindo, vou deixar essa atividade aberta agora até o domingo. Domingo é dia. Eita, que dia que é domingo, gente? Domingo, dia 9, certo? Essa atividade vai estar aberta aí para que vocês possam estar concluindo quem ainda não conseguiu concluir ou quem não conseguiu fazer ela de forma satisfatória, tá bom? Sobre os casos que falaram comigo que não estava funcionando, que a raquete não estava se mexendo e tudo mais, eu vou analisar caso por caso, tá bom? Por que que a raquete não se mexe, tá? Eu vou analisar cada um dos casos aí, tá bom? Bom, hoje a gente vai partir para mais uma aula de Scratch, certo? Que é uma plataforma que hoje ela é muito difundida, a gente faz muita coisa com essa plataforma, e é extremamente importante que vocês tenham esse conhecimento sobre Scratch. E mais por exemplo, eu falo por mim, que eu estudo, tem uma das minhas matérias na UNB, é justamente essa parte de programação, e o professor esses dias falou muito sobre essa questão dessa gamificação das coisas e tudo mais, que o Scratch ele está sendo bastante usado para muita coisa hoje, principalmente as crianças, quando elas estão começando a mexer com programação e tudo mais, elas já começam através dessa plataforma, que é uma plataforma que ela é muito fácil de mexer. Como vocês mesmos puderam ver, né? Alguns de vocês, já puderam concluir o jogo de vocês, fazer o jogo de vocês de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil, tá bom? E hoje a gente vai continuar com o Scratch, a gente vai aprender a fazer uma coisa muito legal hoje no Scratch, utilizando os preceitos que a gente já aprendeu, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Vamos abrir aqui o slide. Ah, deixa eu abrir aqui o slide, compartilhar minha tela com vocês. Joga a minha imagem aqui para o meio. Todo mundo está conseguindo ver o slide aí do Scratch, gente? Todo mundo está conseguindo ver? Beleza. Vamos então para a nossa segunda aula de Scratch, certo? A gente vai passar mais um nível aí para a gente melhorar o nosso aprendizado. Então, vamos passar aí para o slide para ver o que, que a gente vai, o que, que a gente vai aprontar hoje. Vamos lá. Vamos lá. O Scratch, ele tem alguns operadores, né? Hoje a gente vai relembrar um pouquinho os nossos tempos de matemática, de escola e tudo mais. Ô, professor, a aula de games eu vou ter aula de matemática? Não é possível, assim. Não é uma aula de matemática, mas a gente vai utilizar operadores matemáticos na nossa aula de hoje, certo? Se vocês abrirem lá o Scratch, vocês vão ver que lá eu tenho uma seção que ela é verdinha, que é chamada de operadores. Esses blocos que eles são próprios para atribuições matemáticas, ou seja, a gente vai utilizar ele muito na hora da gente atribuir algum valor, na hora da gente fazer algum cálculo matemático, algum cálculo algébrico, entendeu?
Então, eu tenho os operadores mais simples, né, que são as 4 operações fundamentais, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Eu tenho aqui eu tenho um operador de número aleatório, certo? Que é um operador que ele pode ser muito útil, sabe para quê, gente? Se vocês forem desenvolver algum gamezinho para sorteio. Então, vocês podem, por exemplo, colocar os números que estão ali, depois vocês podem criar um comandozinho, criar algum bloco que permita que ele sorteie algum número dentro daquela sequência lógica no qual vocês montaram ali, certo? E aí eu tenho aqui a operação maior que, menor que, né? Igual vocês para trocar de cenário, tive que usar esses bloquinhos aí. Olha aí, ó, bacana. Então você já começou ô Brian, então você já começou a explorar um pouco mais aí a ferramenta, entendeu? E hoje a gente vai explorar ela bastante. Então aqui eu tenho o operador maior que, o menor que, e eu tenho aqui um operador de igualdade, e através de todos eles eu consigo atribuir algum valor numérico, algum valor algébrico através de uma operação matemática, tá bom? Bom, vamos passar aqui então. É possível criar uma variável e dentro dela receber um valor que possa ser usado posteriormente. Então, aqui vocês estão vendo a variável, ó. Mude, ó, aqui eu tenho uma variável, tá aqui, ó. Eu posso adicionar um outro bloco, ó. Mude a minha variável. Minha variável, no caso, é essa primeira variável aqui que a gente colocou, certo? Mudar ela para 0. Então, eu posso acrescentar aqui também, ó, para adicionar 1 à minha variável. Então, ele vai acrescentar um número 1 a aquela variável. Aqui, no caso, para mostrar, para ela ficar visível dentro do meu código e também para que essa variável ela fique escondida, caso eu coloque aqui para esconder, certo? Então, a partir do momento que eu crio, ela entra na sintaxe, ela entra no contexto de todos esses blocos aqui, entendeu? Porque através desses blocos eu consigo definir o quê? Eu consigo definir onde que aquela variável vai atuar, onde que eu vou estar mexendo nela, ok? Só um minutinho aqui, gente, o fone está querendo cair da minha orelha. Então, ó, juntando os blocos disponíveis nesses dois tipos e mais algumas ideias, é possível criar uma calculadora saindo do padrão. A gente vai criar uma calculadora hoje, gente, utilizando somente o Scratch. Vocês lembram? Ah, professor, mas o que é que isso tem a ver com o jogo? Tudo. Lembra que eu falei para vocês que o jogo ele tem um objetivo, que a gente tem que mover um personagem, um cenário? No caso aqui, a gente vai trabalhar com números. E aí esses números serão meio que, abre aspas, o personagem o personagem da nossa aula de hoje, entendeu? Então, a gente vai utilizar alguns comandos, certo? A gente vai utilizar algumas sintaxes, alguns operadores matemáticos, e através da lógica, porque lembra que eu falei para vocês que todo jogo ele tem que seguir o quê? Ele tem que seguir uma sequência lógica, e através dessa sequência lógica, é, a gente então consegue criar muitas coisas, muitas possibilidades de jogos diferentes, ok? Bora lá? Então, bora. Primeiro, a gente vai escolher o ator interno, ou seja, a gente vai escolher o ator interno como laptop. O ator externo, né? Olha só, vocês estão vendo que eu tenho aqui o ator, ele já está dentro do Scratch, certo? Que é o ator laptop, que é esse daqui. E eu tenho o ator externo, que é o palco Space City, certo? Ou seja, esse palco aqui. Vocês perceberam que da mesma forma que a gente desenvolve um game, quando a gente vai desenvolver uma calculadora, a gente também consegue desenvolver um cenário para outras coisas que a gente precisa, igual, por exemplo, o Brian falou aí, que ele usou até mesmo o outro tipo de bloco para ele poder estar alternando o cenário dele. Então, por exemplo, aqui a gente vai estar construindo uma calculadora, mas mesmo assim a gente consegue fazer o quê? Um cenário bem criativo para ele, tá bom? Bom, e aí vamos lá, eu escolhi então os dois atores aqui, o ator interno, que é o laptop, que ele está aparecendo aqui, e o ator externo, que é o Space City 2, ok? Bom, vamos criar um botão para iniciar. Vocês lembram que quando a gente começava lá, quando a gente desenvolvia os nossos joguinhos lá e tudo mais, a gente sempre tinha um botão que iniciava, que era o quê? Uma bandeirinha verde, né? Esse botão, ele é o quê? Ele é o tipo evento. Então, a gente vai precisar criar um evento para que essa calculadora comece, então, a fazer as suas operações matemáticas, tá bom? Vamos criar um botão de interação. Esse botão de interação é o tipo sensor, certo? Então, a gente vai criar um desse também e vai perguntar. A gente vai colocar uma pergunta dentro dele. Essa pergunta vocês estão vendo aqui que ela está vazia. Então, pergunte, não coloca nada e espere, ok?
E aqui a gente vai digitar a operação, qual que é o operador matemático que nós iremos utilizar, dependendo da operação que nós vamos fazer. Ou seja, pode ser adição, subtração, multiplicação ou divisão. Dentro das 4 operações básicas, a gente vai colocar, então, ali qual que é o operador matemático que a gente vai utilizar naquele momento que a gente for operar a nossa calculadora, tá bom? Observe que na execução do bloco já aparece um campo para a resposta do jogador. Olha só, a partir do momento que eu faço a execução, esse bloquinho aqui, ó, tá vendo que esse bloco aqui de resposta, ele já vai, é o bloco da execução, então ele já vai aparecer automaticamente, entendeu? Então eu tenho aqui, ó, os símbolos de todos os operadores matemáticos, ó. Volte aqui, rapaz. Eu tenho o A para adição, S para subtração, M para multiplicação e a letra D, então, que vai significar a divisão, ok? Até agora está tranquilo, gente? O que vocês estão achando? Parece um pouco complicado agora, mas depois vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Tá de boa mesmo? Posso continuar? Vamos lá. O que fazer com essa resposta? Vamos jogar essa resposta que a gente fizer do nosso operador, a gente vai jogar ela para dentro de uma variável. Vocês lembram que a gente trabalhou com a variável aqui, ó. Aqui a gente estava trabalhando com uma variável, então a gente vamos trabalhar então com a resposta dentro de uma variável também. Certo? Então, ó, vamos criar uma caixinha variável chamada operação. Então, a gente vai criar uma variável que é aquele laranjado, certo? Então, a gente vai criar ela com esse nome aqui, ó, operação, certo? Aí a gente cria então aqui, ó, o terceiro bloco, ele vai ser do tipo variável, certo? Que é aquele laranja, e a gente vai colocar ele, com o nome operação, certo? Vocês vão ver como é que vai ficar a estrutura. E aí a gente vai mudar aqui, ó, operação para resposta. Olha aqui, vamos ver como é que ficou. Pronto. O cabeçalho e a definição da operação estão concluídas. Agora, daremos a oportunidade para o jogador inserir os seus números para a operação, certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a inserir os nossos dados dentro da nossa calculadora. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Primeiro, ó, a gente vai colocar um quarto bloco aí, que é o bloco de perguntas, certo? É um bloco do tipo sensor. Então, vamos colocar ele aqui e a gente vai digitar o primeiro número. Vamos criar. Só que para esse número ele ficar ativo dentro da minha calculadora, eu preciso. Vocês lembram que a gente criou lá uma variável para a operação? Ou seja, essa variável aqui, ó. Essa variável que a gente criou é a variável que vai definir qual que é o nosso operador matemático, se é adição, subtração, multiplicação ou divisão. Pronto, definimos qual que é a variável. Agora a gente precisa definir as variáveis numéricas, ou seja, qual que é aquele número que a gente vai inserir ali para que aquela operação matemática seja feita. Então, a gente vai precisar criar um novo bloco, certo? Uma nova variável. Então, vamos lá. E aí, então, a gente vai criou a variável do número, vamos criar mais uma que é o quê? Resposta, ou seja, mude um número para resposta, ou seja, que vai ser a resposta daquela operação que a gente vai fazer. Então, a gente vai escolher uma variável chamada um número, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Aqui, olha só. Aqui está o esquema de como ficou. Tudo aquilo que eu falei que parece meio complicado, agora, de uma parte mais montada, vocês conseguem ver como é que ficou. Olha só. Eu tenho o operador de evento, que é o que vai iniciar, que é o que vai startar a minha calculadora, certo? Então, olha só. Eu vou ter, então, uma variável aqui de pergunta, certo? Que vocês estão vendo ali que é o bloco de pergunta, que ele é na cor azul, certo? E olha só. Olha só, então ele vai aqui, ó. Pergunte o quê? Digite a adição, subtração, multiplicação ou divisão. E espere. Ou seja, eu vou ter que digitar uma dessas 4 operações, que é o que vai determinar qual que é a operação que eu quero fazer. Se eu quero fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão, certo? Então, eu vou digitar e aí ele vai esperar, então, para saber qual que é a resposta do operador que eu quero
que eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma adição, então eu vou digitar ali dentro do campo, eu vou digitar adição, certo? E aí digito a adição e aí eu espero. E aí, ó, a operação aqui, ela vai mudar para quê? Ela vai mudar para a resposta. Beleza, mudou para isso, ele vai perguntar, já que eu defini, por exemplo, eu quero fazer uma adição. Se eu quero fazer uma adição, beleza, eu já vou digitar lá adição, ele já vai entender que eu quero fazer uma adição. Beleza. Só que para eu adicionar, eu preciso ter elementos, eu preciso ter números. E aí, quais são esses números que eu vou estar... Quais são esses números que eu vou estar utilizando? Certo? Então, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou perguntar que número que é, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, pergunte primeiro número. E aí, eu vou esperar, certo? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Tem uma outra variável que eu vou colocar, ó. Aqui a gente tem a primeira variável, que é o quê? Mudar a operação para a resposta. E aqui, essa variável que é um número, eu vou mudar ela também para resposta. Então, beleza, definimos o operador algébrico, o operador matemático, pode ser adição, subtração, multiplicação ou divisão. Tá, beleza. Definimos qual que é o número, o primeiro número. Só que eu preciso fazer uma soma com outro número, então. Então, eu preciso também definir que número vai ser esse. E aí, então, vou ter que criar um outro bloco do tipo sensor. E aí eu vou colocar o pergunte, novamente vazio, por quê? Porque ali é uma variável, vou poder inserir outro número ali, certo? E aí eu tenho aqui, ó, vou criar outro bloco, agora um bloco laranja do tipo variável, certo? Aqui é um bloco de perguntas, um bloco azul. E aqui eu vou colocar um bloco laranja, que é o bloco de variável, que vai mudar o segundo número para a resposta. Assim, ó. Pronto, já é possível guardar as informações digitadas. Vamos fazer um cálculo para ver como é que fica? Então é o seguinte, aqui a coisa começa a ficar um pouquinho complicada, então peço que vocês prestem bastante atenção aqui, porque isso aqui vai exigir bastante operação de vocês, bastante atenção de vocês. Por exemplo, se um dia vocês forem mexer com linguagem de programação mesmo, vocês vão ver que a linguagem ela vai se assemelhar muito a isso que vocês estão vendo hoje. Porque aqui a gente está trabalhando realmente com uma linha de código, só que mais simplificada. Certo? Mas, ao mesmo tempo, você precisa prestar atenção, porque aqui eu tenho o quê? Uma operação... A partir do momento que eu tenho um C aqui, por exemplo, eu vou ter uma condicional. Ou seja, eu vou ter um resultado de acordo com aquela condição que eu vou estabelecer para a minha calculadora. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui um bloco do tipo controle, ou seja, um bloco amarelo. Eu vou ter que adicionar esse bloco aqui 4 vezes, certo? Como que eu vou adicionar? 4 vezes com essa variável aqui, ó, C, abre e fecha parênteses, então. Eu vou colocar ela 4 vezes repetida, certo? Beleza. Coloco o outro bloco aqui, que são os operadores. O bloco do operador, que a gente lembra que é aquele bloquinho na cor verde. Vocês lembram lá no começo? O bloquinho com as operações? Então, a gente vai colocar um bloco do tipo operador e vai colocar, por exemplo, aqui, abre e fecha parênteses, 50. Vai ficar assim, ó. Prestem atenção, olha aqui, ó. Então, a gente vai inserir aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o C, que eu repeti aqui, ó. A variável aqui, que ela é uma variável de controle, olha só. Que ela vai definir aqui os padrões de repetição, certo? Então, ó, vou colocar ela 4 vezes. Todo mundo conseguiu entender, né? Essa parte aqui da repetição, né? Conseguiram, gente? Tá. Coloquei aqui. E aí, dentro deles, eu vou colocar de cada um dentro deles, eu vou colocar o quê? Um operador de... Só um minuto. Só lembrando, gente, quando vocês entrarem, tá? Sempre lembrem de, como a gente está gravando, entrar com a câmera desativada, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, beleza. Coloquei aqui o C, então, certo? Ou seja, eu coloquei aqui essa condicional aqui, que é uma... Opa, volta.
que é uma variável do tipo controle, que ele vai determinar padrões de repetição para a minha calculadora. E aí, dentro deles, eu vou colocar um operador de cada um aqui, ó. Olha só. Vou colocar 4 operadores aqui, na cor verde, certo? E aí, eu vou colocar aqui todas as condicionais, ou seja, eu coloco aqui, ó, operação. Vamos voltar aqui, ó, só para vocês verem. Opa. Olha só, no lugar de cada um, eu vou colocar aqui, ó, adição, subtração, multiplicação e divisão. Percebam que eu coloquei uma operação fundamental dentro de cada operador, que são os 4 operadores básicos que a gente utiliza na calculadora, entendeu? Então, eu coloquei, ó, se a operação for uma adição, então ele vai me retornar, a gente vai colocar para ele retornar um resultado. Se for uma subtração, ela vai me retornar outro. Se for uma multiplicação, vai me retornar outro, e se for uma divisão, vai me retornar outro. Então, eu estabeleci aqui uma condição em cada um, entendeu? Então, onde estava o 50 aqui, por exemplo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar cada uma das operações fundamentais no lugar desse 50, ok? Vamos passar aqui. E aí, olha só, eu vou colocar aqui, ó, embaixo um bloco de algo, que é esse bloco roxo, certo? Esse bloco aqui, que é um bloco do tipo aparência. E aí eu vou colocar aqui, ó, embaixo de cada um deles. Vocês estão vendo aqui que tem esse espaço embaixo do operador, dentro do si? Todo mundo tá conseguindo pegar aqui, onde eu devo colocar esse bloquinho de aparência? Todo mundo está conseguindo entender? Beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui um operador dentro de cada um desses aqui, ó. Vou colocar um bloco de aparência dentro de cada um. Só que é o seguinte, quer dizer, então, que se a operação ela for uma adição, ela vai me retornar, o resultado vai ser OA? Não, a gente quer que ele retorne um resultado numérico. Tipo, se eu digitar 2 mais 2, ele vai me retornar 4. Entendeu? Então, eu vou precisar alterar os dados que estão dentro desse bloco de aparência. Então, como é que eu vou fazer isso? O bloco de aparência ele é um bloco que ele sempre vai exibir alguma coisa. Mas, como eu quero que ele exiba um resultado matemático, então eu tenho que colocar dentro dele o quê? Um operador. O operador que é o verde, olha só. Então, eu vou colocar aqui, ó, operação, que é igual a adição, aí eu coloco aqui o bloco de aparência e coloco um operador dentro dele. Por exemplo, esse primeiro aqui não é de adição, então eu vou colocar um operador aqui com 2 campos vazios de adição. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo pegar essa parte, gente? Tranquilo. Assim como aqui que tem um operador de subtração, eu vou colocar aqui, ó, dentro do bloco de aparência um outro operador no caso, só que aqui com subtração. Mesma coisa eu vou replicar com a multiplicação e a mesma coisa eu vou replicar aqui com a divisão. Ou seja, eu não vou ter aquele olá que a gente viu no slide anterior, porque aquilo ali não serve para a gente. Eu vou precisar fazer o quê? Colocar um operador matemático dentro do bloco de aparência, ok? Até aqui, a leitura de cada C, o C, que é esse bloco aqui, certo? Ele vai me retornar assim, ó. Se ele escolher uma adição, a fórmula vai somar 2 valores, igual vocês estão vendo aqui. Assim como, se eu escolher 2 valores no operador de subtração, ele vai diminuir, vai o quê? Vai colocar a diferença entre os números. Se for uma multiplicação, ele vai dar o produto, e se no caso, se for uma divisão, é o quociente, né? Estou perguntando aqui para a professora Yara, que está aqui do meu lado, porque matemática a gente... Tá? Vamos lá. Adição vai dar a soma. Subtração, diferença. Multiplicação, produto. O resultado da divisão é o quê? É o quociente? É isso aí. Enfim. Beleza. E aqui ficou, olha só, agora, beleza. Agora, vocês percebam que aqui eu tinha 2 operadores vazios, certo? Ó, eu tinha os campos das operações, eu tinha eles vazios. Só que aqui eu vou precisar colocar o quê, gente? Eu vou precisar, um número que eu posso somar pode ser qualquer um, então é um valor que ele não é fixo. Então eu vou precisar acrescentar o quê? Eu vou precisar acrescentar uma variável. Como é que eu vou acrescentar essa variável? Olha só, aquela variável, um número, dois números, um número, dois números.
eu vou acrescentar dentro de cada um desses blocos vazios dos meus operadores matemáticos, entendeu? Pronto. A nossa calculadora ela está pronta e está funcionando perfeitamente, certo? Inclusive, vocês percebem o seguinte, que aqui é tudo uma sequência de lógica, gente. A partir do momento que a gente, olha só, a gente colocou aqui o C 4 vezes. Por quê? Porque 4 vezes ele vai repetir cada um desses padrões de repetição para cada uma das operações. Ele vai fazer um padrão que ele tem que ser próprio para a operação de adição, um que tem que ser para a subtração, outro para a multiplicação e outro para a divisão, ok? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu estou determinando que, se a operação for uma adição, eu vou ter que... ele vai me retornar um resultado visual, ou seja, ele vai me retornar aqui o de aparência. O de aparência ele vai exibir um resultado. Só que eu preciso que ele exiba o quê? Ele exiba a soma funcionando. Então, para ele exibir uma operação, eu preciso ter um operador matemático, que é o quê? Que é o bloquinho na cor verde. E esse bloco na cor verde, eu vou inserir ele dentro do meu bloco de aparência. Entendeu? Ok. E aí eu vou repetir essa mesma operação 4 vezes. Só que a gente tem que tomar cuidado aí, por quê? Porque aqui eu tenho um operador de adição, um operador de subtração, um de multiplicação e um de divisão. Eu tenho que tomar esse cuidado para que eu não repita os meus operadores, para que não fique nenhum repetido e, consequentemente, não fique nenhum faltando. Entendeu? Ok. E aí, como só voltando aqui, né, para reforçar para vocês, olha só, aqui, beleza, coloquei aqui a minha operação é adição, então ele vai me retornar aqui um resultado visual de um operador matemático, já que esse operador matemático ele está dentro aqui do meu bloco de aparência, ou seja, quando eu somar esses dois números, vai exibir esses dois números que estão aqui. Mas, para exibir, eu preciso que esses números eles sejam criados como variáveis. Lembra as variáveis que a gente criou lá atrás? Uma variável para o primeiro número, uma variável para o segundo número, que a gente criou lá no comecinho. Né? Se a gente voltar aqui, ó. Aqui, ó. A gente criou uma variável, certo? Ó, para o número, e a gente criou uma variável para o segundo número, ok? Então, eu preciso o quê? Colocar essas variáveis dentro de cada um desses blocos aqui, entendeu? E como é que eu vou fazer essas variáveis? Olha só. A primeira variável, que é naquele primeiro bloco vazio, um número, e a segunda, dois números. Mesma coisa, eu vou repetir os mesmos operadores dentro de cada um desses aqui, entendeu? E aí a nossa calculadora, ela passa a funcionar. Por quê? Porque eu tenho determinado os elementos que eu vou usar, eu tenho determinadas as variáveis, eu tenho determinado os operadores matemáticos que eu vou usar. E eu tenho um bloco para cada operador. Um bloco para adição, um para subtração, um para a multiplicação e outro para a divisão. Certo, gente? E aí, o que, é que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam difícil? Eu vou fazer essa mesma sequência aqui e eu vou postar lá no grupo do WhatsApp e também vou postar no Avalon para vocês verem como é que ela funciona, tá? Porque aqui no slide é um pouco mais complicado da gente fazer, mas quando eu chegar lá no... Quando eu fizer lá para vocês vão ver que ele é bem fácil e tudo mais. Pergunta, gente. O que que você... Vamos lá, Matheus. O Matheus estava falando aqui, eu sempre replico o que vocês falam no chat, porque quem está vendo gravado não tem acesso ao chat. Então, para vocês, para que todo mundo tenha acesso às mesmas coisas. O Matheus aqui falou para mim que é um pouco confuso, mas que dá para entender. O que é que você achou confuso, Matheus? Diga aí para mim, para eu compartilhar com os colegas. No caso, você está falando aqui do quando a gente coloca 4 vezes, isso, Matheus, mas aí por que que a gente repete ele 4 vezes? Justamente porque a gente tem 4 operações. Se fosse uma calculadora que só somasse e diminuísse, não, toda essa estrutura a gente vai definir ela lá no nosso código, Letícia, não é na definição do autor. Só um minutinho aqui, galera.
Só um minutinho aqui. Pronto, galera, voltei. É... Tá, Aline, eu vou marcar, inclusive, a sua presença aqui, tá? Depois você preenche ela lá no Avalon, tá bom? Para que eu possa computar aqui a sua presença, tá bom? Bom, e é isso, galera. Hoje, essa nossa aula hoje, ela foi uma aula bem rápida. Ela foi uma aula que ela foi bem simples, certo? Eu vou, novamente, igual eu falei para vocês, eu vou estar jogando lá no Avalon essa calculadora, eu vou fazer para vocês, eu vou mostrar o resultado dela para vocês, para que vocês possam ver ela funcionando, entendeu? Vocês vão ver que é bem fácil, que é bem prático, tá bom? E aí vocês vão ver que o resultado, vocês vão, inclusive quando eu fizer, eu não vou cobrar exercício disso não, façam uma calculadora, não agora, tá bom? Mas enfim, não, eu não vou cobrar isso hoje de vocês não, vou passar só aquela tarefinha de duas questões que eu sempre, de três questões, né, que eu sempre passo para vocês, né? Agora não são duas questões, como mudou, passou a primeira prova, agora são três, certo? Vou passar essas questões para vocês. Quem está aqui ainda não vai embora, tá? Porque ainda tem chamado e tudo mais. E aí eu vou passar essas questões para vocês e vou passar também o resultado da nossa calculadora para vocês verem como ela ficou. Novamente, reforçando aqui a respeito da avaliação da prova, certo? Eu não tive tempo ainda de corrigir, vou verificar cada resultado, tá bom? Quem teve dúvida na hora de compartilhar, confirma o e-mail, dá uma olhada lá na sua, na sua caixa de entrada, tá bom? Para vocês verificarem bem, tá ok? Só um minuto aqui, gente. E outra coisa também, eu vou verificar com vocês e dar o feedback lá no WhatsApp por que que não está funcionando a raquete, que eu vou verificar cada um dos exemplos aqui de quem falou comigo que a raquete está funcionando ou não está. Repetindo novamente é redundante, né? Mas enfim. Repetindo, quem não conseguiu concluir, eu abri novamente o prazo até domingo, certo? Até domingo para que vocês possam estar fazendo isso daí, tá bom? E basicamente é isso, galera. Alguém tem dúvida aí? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Dúvidas? Qualquer coisa aí que vocês queiram comentar sobre a aula de hoje? O que que vocês acharam aí sobre essa calculadora aí? Vocês acham que é uma coisa interessante da gente estar trabalhando? Beleza, já que vocês estão falando que não tem dúvida, certo? Vou fazer aqui a chamada de vocês, tá bom? Sim, Letícia, eu vou fazer um resultado na prática para vocês verem como é que funciona, vocês vão ver que é bem legal. E aí, pessoal que está vendo a aula gravada, tá? Prestem bastante atenção nessa aula, certo? Vai ser de extrema importância que vocês prestem atenção nessa aula. E é isso, gente. Por quê? Porque eu agora, quando a gente desenvolver games, mesmo que a gente veja de uma forma mais lógica, de uma forma mais intuitiva, como é a gente trabalhando no Scratch, ainda assim é uma coisa que vai exigir muito, mas muito da atenção de vocês, porque vocês vê um detalhezinho, vocês podem comprometer todo o código. Agora, imagina, por exemplo, se a gente tivesse que escrever esse código de forma manual, como seria mais difícil, hein? Beleza? Então, pessoal que está vendo gravado, prestem bastante atenção. Vou colocar também lá umas questõezinhas lá, dentro das três questões, para vocês estarem exercitando o aprendizado de vocês. E eu preciso que vocês façam o exercício, vocês que fizeram, que estão vendo gravado depois, certo? Que vocês façam esse exercício para que eu possa, então, computar a presença de vocês, tá bom?
Bom, agora eu vou interromper aqui a gravação, vou ficar só com o pessoal que está aqui na aula para eu fazer a chamada deles, tá bom?